Porque assim como Santo Agostinho, veja, os santos para a igreja são para nós, para a humanidade, exemplos de vida. Os santos para a igreja são sinais, setas que nos indicam e que apontam a Deus. Veja, os santos são caminhos para Deus. Os santos não são e jamais serão deuses. Não. Daí a diferença dos ícones. Eu quero repetir isso e que fique gravado no seu coração. Porque às vezes a gente está em casa ou alguém comenta: mas por que na igreja católica vocês usam imagens? Aqui no Êxodo 20 não está dizendo, Deus está dizendo aqui, proíbe fazer imagens do que há acima do céu, do que proíbe, eu sou um Deus ciumento. Queridos irmãos, 5 capítulos depois, no mesmo livro de Êxodo, Deus manda fazer 2 querubins para colocar sobre a Arca da Aliança. Então, já olhando esses 2 capítulos, a gente já vê que há uma contradição. E Deus não se contradiz. Em um momento ele diz não faça, no momento ele diz faz. E qual a conclusão natural que a gente chega a esse respeito? É que o problema não está na imagem, mas do que nós estamos fazendo na imagem. Eu costumo sempre dizer para os meus amigos jovens, quando eu estou explicando esse tema de imagens, eu costumo sempre dizer, o problema não está na minha mão. A minha mão eu posso acariciar, a minha mão eu posso erguer alguma coisa ou alguém, eu posso ajudar. Mas essa mesma mão pode bater, essa mesma mão pode pegar numa arma e atirar, essa mesma mão pode assassinar. Então o problema está na mão? Não. Do que eu faço da minha mão. Então o problema não está na imagem. A imagem ela é pedagógica. A imagem ela é importante, ela tem uma importância. Você já imagina um livro, uma revistinha em quadrinhos sem as imagens? Como seria algo enfadonho? A imagem tem uma pedagogia própria, ela também ensina, ela também nos eleva. Mas a diferença, eu quero dizer agora para vocês, nós, igreja, utilizamos os ícones e não os ídolos. Ídolo é aquilo ou aquela coisa que você coloca tamanho qual igual a Deus. Pode ser uma imagem, mas pode ser uma pessoa. Quantas pessoas vivem um relacionamento dependentes umas das outras? Minha vida é você. Você é o ar que eu respiro. Isso é idolatria. Ninguém é a vida de ninguém, além de Deus. Quantas pessoas idolatram o dinheiro? E pelo dinheiro destrói, mata e rouba e assassina. Usurpa, pisa nas pessoas. O dinheiro pode ser um ídolo para você. Não apenas um ídolo religioso. O futebol pode ser um ídolo para você. Se você é capaz de matar e morrer por causa de um time, isso pode ser um ídolo. Então veja que não é apenas uma imagem que pode se tornar um ídolo, mas a imagem, pela pedagogia da igreja, as imagens, elas devem ser vistas como um ícone. É diferente. Vou lhe explicar qual a diferença nesse momento. O ícone é aquela determinada coisa, ou imagem, ou pessoa, que nos leva a Deus. Não para nele, veja. Ele por si só não significa grande coisa, mas ele pode ser um exemplo que te eleva a Deus, como a imagem de Nossa Senhora. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora, a gente não fica na imagem. A gente vê em Maria o exemplo da mulher servidora, da mãe servidora, e a gente diz, eu quero ser como Maria, eu quero ser como Santo Agostinho. Uma pessoa pode ser um ícone, a minha mãe é um ícone, por quê? A minha mãe me eleva a Deus, a minha mãe me catequiza, a minha mãe me dá exemplo. Então, as pessoas que eu amo são ícones porque elas me levam a Deus, elas não param nela, elas não são o que são, elas não é o que é apenas, elas me levam a Deus. É diferente. Quando você tem alguma coisa que é ponte, pronto, encontrei a chave da resposta. A diferença é que o ícone é uma ponte para Deus e o ídolo é um muro que nos separa. Compreendeu? Ficou claro? Então, a imagem que nós utilizamos em nossos altares, na nossa igreja, são ícones que nos levam a Deus. Não são muros, são pontes.
E não são os santos, não são as imagens que nos salvam, não. As imagens, elas nos fazem refletir e nos tornarmos desejosos de Deus. Veja que quando o Êxodo diz, não fazeis imagem, e 5 capítulos depois ele diz, pode fazer 2 ícones, pode fazer 2 anjos querubins, Deus não está se contradizendo. O que Deus está dizendo é, não faça de nada, nem de ninguém, superior a mim. Adorais apenas a mim, que sou o Senhor teu Deus, porque eu sou um Deus ciumento.